Olá, meus queridos amigos e amigas, mais uma vez juntos para podermos falar um pouquinho, estudar um pouquinho sobre os ensinamentos de Jesus que tanto nos ajudam na nossa vivência diária. Antes de mais nada, vamos agradecer ao plano espiritual e pedir também o seu apoio que sempre nos é oferecido, nos intuindo, sempre nos inspirando para que possamos ter as melhores atitudes no nosso dia a dia. E que assim seja. Então, hoje nós vamos falar sobre uma lição que ela está contida lá no livro Reforma Íntima. Esse livro é do Vanderlei de Oliveira, pelo espírito Hermance Dufaux. E especificamente nós vamos falar sobre a lição denominada A Velha Ilusão das Aparências. E nós temos que tomar muito cuidado, né? Porque às vezes nós aparentamos algumas coisas que nós, na realidade, ainda não conquistamos. E para impressionar, nós temos essas atitudes errôneas. Então, nesse livro, a Reforma Íntima, e nessa lição, A Velha Ilusão das Aparências, Hermance Dufaux, ela começa fazendo uma citação de uma mensagem de Lázaro, do espírito Lázaro. E essa mensagem, ela foi feita lá em 1861 e ela está contida no Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 9, no item 6. E ela nos diz o seguinte: não basta que dos lábios gotejem leite e mel. Se o coração de modo algum lhes está associado, só há hipocrisia. Aquele cuja afabilidade e doçura não são fingidas, nunca se desmente. É o mesmo tanto em sociedade como na intimidade. E esse, ao demais, sabe que se pelas aparências se consegue enganar os homens, a Deus ninguém engana. Então a Hermance Dufaux, ela pega essa mensagem de Lázaro, né, que fala sobre aparentar algo que não somos, e desenvolve essa lição, A Velha Ilusão das Aparências, que está contida nesse livro Reforma Íntima. Então ela começa explicando que os adeptos sinceros do Espiritismo, e nós nos incluímos nessa categoria de adeptos sinceros do Espiritismo, porque nós estamos estudando o Espiritismo, nós estamos comentando, procurando entender melhor. Então nós somos sim esses adeptos sinceros do Espiritismo. Então ela diz essa mensagem para nós, nesses adeptos sinceros do Espiritismo, ou seja, nós, aquelas pessoas que estão procurando um maior conhecimento, um maior esclarecimento sobre as leis divinas, mais do que nunca carecemos abordar com bastante franqueza o problema da hipocrisia humana. Então nós temos esse problema, né, de querer simular, de sermos hipócritas em determinadas situações, querendo aparentar aquilo que nós ainda não somos, querendo aparentar virtudes que nós ainda não conquistamos. Então, nós carecemos mesmo parar e pensar nessa situação, que envolve a todos, não é? E nesse particular, ela continua aconselhando, né? Seria proveitoso que agremiações doutrinárias, não só espíritas, agremiações doutrinárias de qualquer denominação, promovessem debates em grupo sobre esses caminhos, sobre esses desafios que todos nós enfrentamos quando nós decidimos por uma melhora no nosso coração. É difícil quando nós queremos mudar para melhor. Nós enfrentamos algumas barreiras, desafios, não é? Então, se nós tivéssemos essa oportunidade de debatermos em grupos, um apoiaria o outro, um estimularia o outro, seria uma atitude muito saudável, né? E Hermance Dufaux, ela vem ainda nos esclarecer que o chamado vício de santificação, ou seja, aquela vontade que nós temos de ser perfeitos, né, de aparentarmos perfeição para os outros, né? Então, ela vem nos esclarecer que o chamado vício de santificação continua escravizando aquele nosso mundo psicológico a umas noções primárias e inconsistentes sobre como desenvolver o sagrado patrimônio das virtudes que se encontra adormecido na nossa vida. Então nós temos esses germes das virtudes ali adormecidos, né? Basta que nós desenvolvamos, vamos colocar em prática atitudes melhores, mais salutares, né? Nós não devemos querer
ser santos, entre aspas, ou querer ser perfeitos, né? De uma hora para outra, não. O que nós queremos? O que nós devemos procurar? Cada dia melhorar, cada dia crescer um ponto, cada dia subir um degrau, né? Porque santos, perfeitos, nós não vamos nos tornar. A Terra não é um paraíso. É um mundo de provas e expiações. Então nós vamos conseguir uma perfeição relativa, tá? Mas nós não devemos almejar isso, sermos perfeitos ou sermos santos. A nossa meta deve ser, cada dia eu vou ser uma pessoa melhor, cada dia eu vou ter atitudes melhores, cada dia eu vou usar palavras melhores que beneficiem os outros, não é? Então, hipocrisia, voltando lá no assunto da irmã Dufault, a gente querer aparentar aquilo que ainda nós não somos, né? Hipocrisia é o hábito humano adquirido de aparentar aquilo que nós não somos, né? Em razão da necessidade de aprovação do grupo social em que nós vivemos. Eu quero me encaixar em determinado grupo social, então eu aparento ser daquele tipo, daquela espécie, ter as atitudes que aquele grupo geralmente tem. E isso faz com que eu perca as minhas raízes, não é? Estou querendo agir para agradar aquele grupo. E eu, como que eu fico? Na realidade, eu sou assim, eu tenho esses pensamentos, isso está fazendo bem para mim? Então nós temos que parar e pensar, né? E não aparentarmos atitudes, qualidades que nós ainda não conquistamos para sermos aceitos para determinada pessoa ou para determinado grupo, né? Isso, intencional ou não, é um fenômeno muito profundo, nós vemos isso constantemente, né? Ele é um fenômeno profundo, tem lá suas raízes emocionais, psíquicas, nós trazemos isso lá do nosso passado, né? É uma particularidade de cada criatura prefere ser dessa ou daquela outra maneira, né? Mas nós podemos conceituar, para ficar assim um entendimento mais fácil, nós podemos conceituar hipocrisia, ou seja, agirmos diferentemente do nosso sentimento para agradar certas pessoas ou certos grupos, né? Então, hipocrisia é a atitude de simular, de fingir, e olha o perigo, antes de tudo, para nós mesmos. Porque se nós estamos fingindo para um grupo, fingindo para uma pessoa, primeiro, quem que está sendo prejudicada? Eu mesmo. Porque eu não sou aquela pessoa que eu quero, que eu aparento ser, né? Então, hipocrisia é a atitude de simular, antes de tudo, para nós mesmos, uma imagem ideal daquilo que nós gostaríamos de ser. Então vamos parar e pensar, se eu estou simulando para mim mesmo uma imagem ideal daquilo que eu gostaria de ser, tá? Que geralmente é para melhor, não é? Por que não investir nessa melhora? Por que não fazer aquele sacrifício de melhorar mesmo, se eu acho muito interessante, se eu me espelho naquela outra pessoa e quero ser como ela, então eu finjo, eu simulo que eu sou uma pessoa boa, que eu sou uma pessoa afável, por ali vai. Por que eu não invisto para ser realmente melhor, mais afável, mais compreensiva, não é? Então é difícil para nós definir os limites entre o desejo sincero de aperfeiçoamento para esse eu ideal, nessa pessoa ideal, e aquele comportamento artificial que nós colocamos no nosso dia a dia, né? E que faz com que a gente acredite que a gente está se transformando. A mentira, ela vai num roldão, né? Nós vamos entrando e depois nós acreditamos que aquilo que nós estamos fazendo que é o certo e perdemos lá as nossas raízes, né? E isso cria reflexo muito negativo, tá? Porque todas as nossas ações, como nós sabemos, pela lei de causa e efeito, lá na frente um pouquinho nós vamos falar de umas leis espelho, tudo que eu falo, tudo que eu faço, um dia vai ter um reflexo. Ele vai voltar para mim. Então nós temos que tomar cuidado com isso, né? Olha, para muitos corações, a irmã Dufault continua aconselhando, né? Para muitos corações sinceros
que efetivamente desejam esse aprimoramento, desejam essa mudança, detectar uma atitude falsa, nossa, eu não estou agindo de acordo com os meus sentimentos mesmo, eu estou sendo falso para determinada pessoa, para determinado grupo ou em determinada situação, né? Então, para muitos corações sinceros que desejam mesmo esse aprimoramento, quando percebe uma atitude falsa e geralmente uma ação, né, que corresponda a isso, desenvolve um estado psicológico muito desagradável. A pessoa começa a ficar insatisfeita consigo mesmo, ela começa a se culpar e ela começa a se cobrar de uma maneira impiedosa. Então, olha como o fato de nós fingirmos, simularmos ser aquilo que nós não somos, não faz bem de forma nenhuma para nós. Desenvolve, olha, estados psicológicos deploráveis, né? Ativa a nossa sensação de culpa e nós começamos a nos cobrar impiedosamente. Quando isso acontece, nós não vamos para frente, né? Instala, sim, um cruel sistema na nossa mente de inaceitação de nós mesmos e a coisa só vai piorando. Não é se eu não estou satisfeita comigo mesmo, como que eu posso querer agradar ou que outra pessoa me aceite, não é? E daí nós começamos a usar a camuflagem, a hipocrisia, a negação ou a fuga. Isso é altamente desestimulante, altamente perigoso, não é? Então, e pior ainda, quando nesse processo de simulação, de fingimento, de hipocrisia, né, existe aquela participação intencional das ações que visem impressionar os outros e ainda mais para oferir alguma vantagem pessoal, né? Aí é a hipocrisia deliberada. E nós conhecemos, né? Nós sabemos de pessoas que agem dessa maneira, né? Hipócritas para tirar vantagem de determinadas situações, de determinadas atitudes, não é? Então, as vivências sociais humanas, o mundo que nós vimos, né? Que nós vivemos, desculpem, tem muita exigência materialista, né? Mas isso não deve ser desculpa para que a gente seja hipócrita, seja fingido, seja simulado. Nós temos que ser nós mesmos em qualquer ambiente no qual nós nos encontremos, na nossa casa, no nosso trabalho, no nosso grupo social, no nosso grupo de trabalho, no nosso grupo religioso. Nós temos que ter atitudes sensatas, sempre sermos daquela maneira em qualquer situação, né? A substituição de sentimentos na nossa cultura é um fenômeno adquirido. Olha, você faz isso, senão vão pensar aquilo, não é? Nós temos essa cultura de fingir às vezes, né? Então, o hábito de camuflar, que se tornou uma necessidade perante alguns grupos, né? Foram desenvolvidos nesse conceito de falsidade. Não, eu me adapto sendo falso, eu me adapto sendo hipócrita. E o Espiritismo nunca ensinou isso pra gente, né? O Espiritismo quer que você se esclareça para que você seja você, saiba os porquês que você está naquela situação e também dá o caminho para você passar para uma situação melhor, né? Então, esses hábitos adquiridos que nos são falados e a gente vai simulando para nos encaixarmos em determinados grupos. Alguns desses hábitos arraigados que nós ouvimos falar e que faz com que nós sejamos hipócritas ou que nós não demonstremos efetivamente aquele nosso sentimento, né? Por exemplo, convencionou-se que os homens não devem chorar. Nós ouvimos isso, né? E não raramente, frequentemente, né? Tem esse ditado, ó, homem não chora, né? E daí essa imagem da insensibilidade masculina foi assim alardeada, né? E nós sabemos quantas almas ali no momento masculinas trafegam nesses papéis de hipócritas e se tornam até doentes, porque não podem extravasar um sentimento. O que tem que ver? Um sentimento da alma. Tanto faz se é masculina, se está momentaneamente num corpo feminino. Então são convenções que não têm sentido, né? Então nós fingimos para não burlar aquela convenção, para não sermos diferente daquilo que foi estipulado erroneamente, mas aceito pela sociedade como uma coisa normal, né?
outro convencionalismo. Certas profissões, como a de educador, elas durante séculos, muito tempo, elas foram aprisionadas num conceito próprio, né? Elas levaram a criação de um abismo entre o educador e o educando. Hoje parece que a coisa não é tão assim, mas antigamente aquele que aprendia não tinha nenhum direito e aquele que ensinava era o Todo-Poderoso, não é? Então, olha, são conceitos que já, graças a Deus, já estão caindo por terra, mas vigiram por muito tempo e fizeram com que houvessem essas simulações, essas hipocrisias, né? Então, esse conceito de educador e educando completamente em campos opostos, né? Fazia com que as pessoas disfarçassem emoções, sendo hipócritas. Por quê? O educando, aquela criança, ela tem muito ainda, ela tem bastante coisa para oferecer e ela não podia, não é? Ela não podia expressar nenhum tipo de sentimento, receber aquele ensinamento e pronto. E o educador, aquela pessoa super-herói, né? Foram criados esses super-heróis da cultura, ele sabia tudo, não podia ser questionado, ele também se sentia bem naquela situação? Não. Então tinha as suas atitudes hipócritas, né? Simuladas, né? Então, naturalmente, e isso é muito bom, todos esses convencionalismos, eles vêm sofrendo drásticas reformulações para o progresso da comunidade. Nós sabemos que tudo anda, tudo é dinâmico, né? A doutrina espírita nos ensina isso. O progresso, ele é uma lei natural e ele está se efetivando, não é? Ele não para. Então, esses convencionalismos vêm sofrendo, sim, reformulações para o progresso da das comunidades em direção a dias mais felizes, né? E mais autêntico nas atitudes humanas. É isso que nós temos que ser, mais autêntico, ser o que eu sou. Se eu não sou uma pessoa tão boa, vou procurar melhorar, mas eu não vou fingir ser aquilo que eu ainda não sou, que eu ainda não conquistei, né? Então, acompanhando essas renovações de mentalidade, que graças a Deus acontecem, né? Essas renovações de mentalidade, é imperioso, é muito importante que líderes de todos os conceitos, quando nós falamos em líderes religiosos, nós não pensamos só na doutrina espírita, não. E outras religiões, outras denominações religiosas, o mundo todo, o planeta como um todo precisa de todas essas renovações. Não adianta um povo melhorar, não é? E os outros ficarem lá na retaguarda. Não, para que nós todos sejamos felizes, todos precisamos ter essa melhora, né? Ser uma melhora coletiva, né? Então, essa mudança de mentalidade, para que ela se efetive, é importante que líderes, condutores religiosos principalmente, de todas as denominações, tenham a coragem de sair dos seus papéis de líderes, né? Estou dirigindo essa ou aquela instituição e promovam sim esses debates mais construtivos, porque como que nós aprendemos? Discutindo, né? Se eu fico com o meu problema em casa, o outro fica com o problema dele na casa dele, nós nunca vamos chegar numa solução. Mas se nós nos reunirmos, eu expor o meu problema, o outro expor o problema dele, pode ser que eu tenha a solução para o problema do outro e o outro tenha a solução para o meu problema. Então nós precisamos nos abrir, né? Agir em grupo, agir na coletividade, nada muito individual, não é? Nós crescemos apoiados, não é? Nós, lá no Livro dos Espíritos, uma das perguntas diz que é imprescindível que o homem viva em sociedade. Né? Se ele viver sozinho, ele se embrutece e se estiola. Então nós precisamos desse contato, sim, é muito construtivo, tá? Nós entendemos as nossas necessidades, entendemos a necessidade do outro. Olha, eu preciso disso, mas ele precisa mais daquilo outro, que para mim não faz tanta falta. E nós vamos criando essa empatia. Se eu sou uma pessoa deficitária, precisando de muita coisa, eu não me condeno tanto, porque eu sei que o outro também precisa. E se eu tenho coisas demais, não é?
algum tipo de qualidade que eu já adquiri, o outro também pode ter outras que eu ainda estou batalhando para conseguir. Nós não podemos viver no mundo no mundo do faz de conta, né? Nós temos que entender a nossa realidade para entender a realidade do outro também, né? Temos que fugir desse ciclo de hipocrisia, de fingimento, tá? De colocar máscara quando nós saímos da nossa casa. Lá dentro nós somos uma coisa e quando nós saímos fora, nós colocamos uma máscara e simulamos, né? A irmã Cidufo diz para que nós tomemos muito, mas muito cuidado com isso, não é? Bom, nós até agora, o que nós fizemos? Nós que estamos presentemente encarnados aqui na Terra, né? Nós caminhamos até agora para a nossa hominização, né? Ou seja, nós largamos aquela selvageria instintiva e galgamos os degraus da humanização, os primeiros degraus. Nós estamos nessa fase, então nós somos mesmo, temos muitas deficiências, né? Nós estamos apenas penetrando nessa fase hominal, deixamos aqueles instintos animalescos, nos tornamos humanizados. Mas nós estamos penetrando nessa fase, nós temos muito que percorrer nela para conquistarmos novos patamares, né? Então, adquirir essa consciência de que a evolução, ela não se faz aos saltos, a gente sempre fala isso, né? E sim etapa por etapa, é dia a dia, né? É um valoroso quando nós entendemos isso, que é degrau por degrau, etapa por etapa, né? É um valoroso processo que faz com que a gente entenda que esse vício de santificação, que esse vício de perfeição, essa atitude neurótica de querer as coisas imediato, nós vamos aprendendo, não, devagar, uma coisa de cada vez, tá? Tudo tem o seu tempo, tá? E nós começamos a nos preocupar menos em aparentar aquilo que nós não somos, né? Porque quando nós insistimos nessa máscara, em aparentar aquilo que nós não somos, isso só nos causa dor, isso só nos causa cobrança e, consequentemente, um mal-estar muito grande e uma atitude de desamor para conosco mesmo. E quando eu não estou bem comigo mesmo, quando eu não me amo, como que eu posso demonstrar alguma coisa boa, né? Então vamos nos amar com os nossos defeitos, porque todos nós temos, e não é um, são vários, não é? Sejamos nós mesmos, a irmã Cidufo aconselha, e não vamos nos sentir menores por isso, vamos batalhar, tá? Mas não vamos nos sentir inferiorizados porque nós temos defeito, todos nós temos, né? De que vai adiantar a gente aparentar uma santificação, uma perfeição para os outros, se nossa vida é um espelho da verdade? Logo, logo ela bate na nossa cara. Olha, você fez isso e não é tão correto, né? Se nós acreditamos na imortalidade e nós espíritas temos a crença na imortalidade como um fundamento, né? Nós sabemos dessas leis espelhos. O que eu faço volta, o que eu faço reflete. Então vou fazer coisa boa, mas que venha do fundo do meu coração, não é? Então, porque dia mais dia essa lei volta, né? E vamos recordar também, a irmã nos alerta, né? Que a caridade para com o outro, e às vezes nós pensamos, né? Vou fazer bastante caridade, tudo bem, né? Eu estou demonstrando o meu lado positivo. Então recordemos também que a caridade para com o outro é uma coisa maravilhosa perante os estatutos divinos, né? Jesus nos pede isso, amor e caridade, né? Ela é muito importante, essa prática da caridade, mas ela não é um passaporte de garantia para a nossa movimentação melhor das nossas experiências, não. Só a caridade não nos garante essa experiência melhor no mundo, não, e no mundo todo, aqui e no plano imortal, não é? Nós temos que fazer a caridade, mas colocar o coração com amor e não para aparecer, né? Então aprendamos o quanto antes a cultivar a sensação de reflexão, experimentada assim nos serviços de doação,
mas com bastante amor, com bastante carinho, fazer aquilo com o coração, não só com as mãos, não é? E a irmã Cidofo vem reforçar que viver distante da hipocrisia não significa eu expor minha vida íntima, eu sou assim, então eu vou ser uma pessoa bem natural. Não, não é isso. Nós temos que frear essas tendências negativas, tá? Assumir primeiro para nós mesmos que temos essas deficiências e procurar corrigir, né? Porque, olha, nós temos que expor essas nossas deficiências para nós mesmos primeiro, porque todos nós, como eu falei, temos defeitos, todos nós somos muito falhos, né? Nós temos que assumir o que nós sentimos, sim, nós temos que perceber aqueles desejos inferiores que nós ainda nutrimos devido à nossa inferioridade, aqueles sonhos que nós trazemos que às vezes não são tão salutares, né? Os sentimentos que nos incendeiam as paixões, aqueles pensamentos que nos consomem as horas. Nós temos sim que expor para nós primeiros para analisar as nossas más condutas. Como que eu posso corrigir uma coisa que eu não conheço? Então eu tenho que ser sincero primeiro comigo mesmo. Expor todas aquelas minhas dúvidas, aquelas minhas deficiências, aqueles meus problemas para corrigir. Entendendo aquele problema, eu posso procurar uma solução, né? E também, por outro lado, esse mesmo processo dessa percepção consciente de entender essas nossas deficiências, né, ele precisa ser realizado com novos valores. Não entender e falar, é assim mesmo, não tem condição. Não, novos valores. Ou seja, a partir do momento que eu começo esse processo de detecção consciente, entender por que eu sou assim, não é? Nós vamos começar a tomar decisões menos infelizes, porque nós vamos pensar, não é? Nós vamos procurar construir uma atividade espiritual, qualquer que seja ela, porque isso é muito importante. Nós vamos começar a valorizar os sentimentos mais sublimes, tá? E, consequentemente, vamos ensaiar projetos de luz na nossa mente. Olha, já entrou a claridade, já entrou a luz, né? Aquela força para que a gente vá para frente, né? Então, reforma íntima, como a própria expressão diz, quer dizer mudança que vem de dentro. Ela tem que começar lá no nosso íntimo, né? E jamais, em caso algum, ela se dará num salto. E aqui tem um exemplo muito interessante. Por que uma escada tem vários degraus, né? Por que uma escada não tem 2 degraus? Por que nós não conseguimos? Estaríamos no primeiro e não conseguiríamos alcançar o segundo? Não, ela tem vários degraus próximos. Porque eu quero alcançar lá o topo, né? Então eu vou de degrau em degrau, pouco a pouco. Né? Então por isso que a escada, esse exemplo é sensacional. Nós vamos aos poucos, mas atingimos o topo. Se ela fosse composta de 2 degraus, talvez eu não atingisse nunca, né? A santificação, a perfeição é um processo lento, gradativo, mas nós não podemos desistir. E também cuidemos, né, com atenção, daquelas velhas ilusões que nos fazem acreditar que nós podemos ter essa angelitude por osmose. Ou seja, que o simples fato de eu participar de ofícios religiosos é essa garantia de aperfeiçoamento para mim. Não, não é, né? E a ilusão é tão intensa que a gente, fazendo determinadas coisas pequenas, né, faz com que a gente fique parado no tempo, não vá para frente. Então vamos fazer sim, mas fazer com sentimento, com o coração, né? E para que a gente conclua, a irmã Cidofo vem passar uma mensagem assim no final dessa lição muito interessante. Ela diz o seguinte, olha, se ansiamos por concretizar em mais larga escala as luzes da nossa santificação, da nossa melhora, né, do nosso aperfeiçoamento, lancemo-nos com louvor a outra etapa do processo e aprendamos como criar todo o bem que pudermos em torno dos nossos passos, soltando-nos definitivamente de todos os grilhões do terrível sentimento do fingimento, da hipocrisia, o qual ainda nos faz sentir que somos aquilo que supomos ser. Então vamos nos analisar sempre, uma vez ao dia, no momento das nossas orações,
criteriosamente nos analisarmos, né? O que eu fiz hoje? Eu fui sincera? Eu poderia ter sido melhor? As minhas ações refletiram realmente o meu sentimento? Então vamos fugir desse fingimento, querendo aparentar aquilo que a gente gostaria de ser, mas que nós ainda não somos. Vamos investir a nossa energia em conquistar realmente isso que nós achamos e com certeza é o melhor para todos nós, não é? Sempre melhorando, sempre praticando essa reforma íntima, investindo nela. Um grande abraço para cada um de vocês e até a próxima. Uma ótima noite a todos. Nós vamos estudar a coragem de buscar a iluminação de si. Vamos rogar a Deus e a Jesus para nós tirarmos o máximo proveito desse estudo, para termos ótimas inspirações, mas o mais importante, sair daqui e colocar algo em prática. O mundo está ficando muito teórico, cheio de informações, excessos de mídias sociais e pouca prática. Vamos combinar, sair daqui e colocar algo em prática, para nós estarmos progredindo na inteligência moral, principalmente. Vamos lá, no livro Pão Nosso, de Emmanuel Chico Xavier, o texto Crer em Vão, especificamente Crer em Vão, traz os seguintes dizeres: qual acontece a muitas flores que não atingirão a frutescência, isto na estação adequada, existem inúmeras, não são poucas não, inúmeras almas nos serviços da crença que não alcançam em longos períodos de luta terrestre, não alcançam a iluminação de si mesmas. Isto por haverem crido em vão nos trilhos da vida. Dá para imaginar, nos trilhos da vida. Como nós sabemos, a coluna principal do cristianismo é a ressurreição do seu fundador, Jesus. Senão, ela seria como as outras religiões, apenas moralista. Vamos recordar, Jesus é morto na sexta-feira e ressurgiu no domingo. Alguns estudiosos, que erraram de sepulcro quando viram lá aberto. Outros acham que essa história foi inventada pelos discípulos. A verdade é que até hoje não se sabe onde está o corpo. E os estudiosos continuam firmes no propósito. Provavelmente roubaram o corpo à noite e inventaram que ele havia ressuscitado. Alguns insinuaram que era para os apóstolos continuarem ali vivendo na boa, com comida, uma vez que pararam de trabalhar. Esses mesmos estudiosos não conseguiram explicar por que os discípulos, que possivelmente mentiram, na opinião deles, morreram para defender a mentira. Vamos pegar alguns exemplos. Pedro foi morto crucificado em Roma. Porém, só recordando, ele teria pedido para ficar de cabeça para baixo para não se assemelhar ao seu mestre Jesus. Já por sua vez, André foi muito torturado antes de ir para a cruz na Grécia. Já Mateus, a causa de sua morte teria sido em decorrência de um ferimento de espada. O Tiago Maior foi decapitado em Jerusalém, na mesma ocasião em que Pedro foi preso. O capítulo 15 da primeira carta aos Coríntios, de Paulo, é provavelmente onde o assunto da ressurreição é tratado de maneira mais clara, explícita e podemos dizer até mais extensa. Em resumo, Paulo acredita que por questionarem a ressurreição de Cristo, na verdade, prova que a pessoa não tem o verdadeiro conhecimento de Deus. Para nós espíritas, é mais fácil a compreensão da ressurreição, nós sabemos. Nos versos dessa carta, nos versos de 1 a 13, Paulo apresenta provas da ressurreição. Nos versos de 14 a 19, ele diz que negar a ressurreição traz consequências terríveis para o cristão. Ele pegou pesado aí. Já nos versos de 29 a 34, faz exortações severas contra os incrédulos, os que não têm crença. Já no livro Os Dragões, de Vanderlei Oliveira e Maria Modesto, que eu estou relendo, está escrito o seguinte: as organizações da ausência do bem. Vocês me entendem bem quando eu falo ausência do bem, que é o mal. O mal não existe.
O mal está aí porque o bem é muito passivo. O mal está aí para o bem ocupar espaço. O bem agir, deixar de ser passivo. Então tá lá, olha, vamos recordar. As organizações da ausência do bem nunca tiveram tanta liberdade como agora. Relembrando que lá estão comentando a década de 1930, hein? Tá? Estava dizendo uma liberdade. Hoje teve aí alguns progressos que nós podemos até comentar em outra oportunidade. Mas mal sabem nossos irmãos espíritas, está escrito lá no livro dos dragões, que isso ocorre em razão da descrença vigente entre aqueles que lideram semelhantes movimentos. Isso era bem da época lá da década de 30. Continuando lá no livro, descrença que patrocina a traição e o revanchismo, e a falta de energia, firmeza, disfarçada, e bem como a hipocrisia. Está lá no livro. Faltam-lhes mais que nunca a unidade e a convicção. A unidade e a convicção. Percebe-se aqui no texto o poder da crença. Abre brechas para a ausência do bem. A ausência do bem, naquela época, está frágil. Sabe, naquela época, apesar de tudo que foi comentado, sabe que perdeu o que considera a grande guerra. Tentarão de tudo nesses próximos 100 anos. Lembrando, eles estão na década de 30, esses 100 anos vence agora, hein? Olha, vence agora em 2030, 2034, por volta disso, olha, 100 anos aproximadamente. Que o intuito deles é alcançar o objetivo de dominar o planeta Terra. Isso já vem de milênios, né? Os dragões chegaram a 40 mil anos atrás aqui. Então nós temos que ficar espertos, hein? Olha, graças a Deus chegamos aí, estamos aí próximo de 2030, temos que praticar o bem, lembrando que nós seremos cobrados pelo bem que deixamos de fazer. Isso está escrito num livro psicografado aí do meio espírita. A gente percebe que não custa ficar atento. Tem alguns que questionam, será que tem sentido? Não importa. O importante é que é um alerta. Agora, só para refletir, vamos fazer uma análise do que está acontecendo nos momentos atuais. Olha, em 2013 foi criado pelo secretário-geral do Partido Comunista Chinês, Xi Jinping, o projeto Novas Rotas da Seda, que objetiva aí melhorar as ligações entre a Ásia, Europa, a África e outras áreas com construções de portos, ferrovias, aeroportos e centros industriais. Essas obras são integralmente financiadas com investimentos chineses e empréstimos de milhões de dólares. Por favor, não estou aqui fazendo crítica, só estou analisando. Vários países ocidentais e rivais da China levantaram receios a esse tipo de projeto, considerando ser aí uma tentativa da ditadura comunista de aumentar a sua influência política e econômica. E aí eu deixo uma pergunta, será que isto é um cavalo de Troia? É para refletir, hein? Se isso tem sentido, não sabemos. Por favor, não estou julgando, só estou trazendo dados que eu captei nos jornais, nas mídias. Mas de qualquer forma, nós temos que orar muito para que isso não ocorra. Sabe por quê? Considerando que esse tipo de governo cerceia a liberdade religiosa. Cerceia. Dá para imaginar o Brasil sem liberdade religiosa? Nesse momento, no nordeste da China, notícia, podemos dizer, recente, os chineses criaram um campo de concentração onde estão prendendo muçulmanos. Agora, na questão de marketing, presta bem atenção, uma notícia extremamente recente. Um cristão copta significa cristão egípcio, está até meio redundante, ortodoxo, foi executado pelo Estado Islâmico. A execução foi filmada e publicada no dia 19 de abril deste ano, 2021, nos canais sociais do grupo jihadista e compartilhada por vários usuários e plataformas. Nas imagens, o homem aguarda ajoelhado e amarrado, uma cena constrangedora, enquanto os integrantes do Estado Islâmico ameaçam exterminar todos os cristãos egípcios.
Esse senhor de 62 anos, cujo nome é Nabil Salama, ele era proprietário de uma joalheria. Ele havia financiado a construção de uma igreja. Isso na cidade de Bir al-Abid. Isso fica ao norte do Sinai. Essa iniciativa deixou o pessoal do Estado Islâmico irritadíssimo. E de acordo com o Asia News, o filho de Salama, Peter, ou Peter em inglês, divulgou uma mensagem após a execução do pai dele, dizendo que os terroristas, em seus esforços para fazê-lo abandonar a fé, olha aí, ó, cerceando a liberdade, hein? Humilharam o seu pai e quebraram todos os seus dentes para torturá-lo. Dá para imaginar? No entanto, apesar de tudo isso, ele se manteve firme, o filho dizendo: estamos muito felizes por ele. Os militantes do Estado Islâmico costumavam entrar em contato com o filho, isso na época em que seu pai foi sequestrado, e o senhor Salama sempre dizia: está tudo bem, graças a Deus. Ele manteve a fé até o momento em que foi morto, segundo o filho dele. Eu vou repetir, ele manteve a fé até o momento em que foi morto. Surge aqui uma pergunta. Vamos supor que estivéssemos no lugar desse senhor egípcio, o senhor Salama, e o Estado Islâmico dissesse: se você abandonar Cristo, nós te libertamos. Qual seria a nossa decisão como cristão, espírita, com toda essa bagagem teórica que nós temos? E até prática, hein? Por favor, não quero generalizar. É para refletir, hein? Na minha opinião, se nós tivéssemos um celular, acredito que em breve nós vamos ter isso, uma vez que a fé gera uma energia mental numa determinada frequência e intensidade, eu acredito que em breve nós vamos ter até como medir a nossa fé. E como nós ficaríamos surpresos, hein? Será que eu tenho fé? Olha, nós sabemos que a fé só vem com muitas reencarnações, com muitas aprendizagens, curas da alma. Quando eu falo curas da alma, é eliminar os defeitos da alma. E libertações de prisões mentais, de obsessores, com o maior respeito, né? De crenças, medos imaginários, ilusões, que é muito comum. E, logicamente, isso passa pelos 3 autos, né? A fé, autoconhecimento dinâmico, acompanhando, porque nós estamos evoluindo, graças a Deus, a não ser que estejamos estacionados, né? E passa pelo autocontrole e também a tal do autoconfiança, porque com autoconfiança aí a fé é um passo, a fé nesse grande projeto de Deus, nosso Pai. E para isso, somente com um sentimento bem educado, ampliaremos essas chances de realizar um mergulho consciente nas profundezas de nós mesmos, né? Praticar o silêncio, em outras palavras, voltar mais vezes para o departamento eu, visando ampliar a nossa consciência. E essas oportunidades nós estamos tendo nos dias atuais. Por outro lado, a ausência do bem faz um marketing danado, muito bem elaborado, como o caso que eu comentei atrás, esse senhor egípcio, que envolve aí com muita facilidade o cristão manipulado. É feito um marketing, eu falo marketing intenso, né? Me faz lembrar aí essas propagandas aí das lojas de varejo. Só hoje, né? Quando fala só hoje, o cliente sai correndo e vai lá e compra, muitas vezes sem ter necessidade. E muita gente que acredita que tem fé acaba se auto-questionando, passa até a desacreditar. Eu ouvi de uma pessoa religiosa recentemente, falou: mas Deus não está demorando para atuar? Eu falei: pelo amor de Deus, você falando isso para mim, vamos conversar, não tem sentido. Ela não é espírita, mas aí eu tive que conversar com muito carinho. Olha que ponto que está chegando toda essa pressão de padrões mentais aí de baixa frequência, as mídias tradicionais que manipulam, né? Temos que tomar muito cuidado, discernir, filtrar. Se nós pesquisarmos entre os religiosos em geral, se acreditam mais ou menos no bem ou na ausência do bem, eu tenho minhas dúvidas pelo destaque que nós já comentamos aqui.
Certa vez lançaram um jornal na Inglaterra só de notícias positivas. O jornal durou muito pouco. Não tinha patrocínio. Voltando aqui para o livro Pão Nosso. Paulo de Tarso foi muito explícito quando asseverou aos coríntios que eles seriam salvos se retivessem o evangelho. Esta fala me faz lembrar de um amigo que dizia: subir um degrau até que é fácil. O difícil é se manter nele. Não é fácil se manter nele. Ele dizia também que de tempo em tempo, mesmo indo tudo bem, temos de balançar o bambuzal, porque tendemos a se acomodar. Era uma frase que ele trazia, principalmente nós latinos, eu sempre bato muito nessa tecla, nós latinos deixamos muito a desejar na disciplina. Temos aí as nossas qualidades, somos amigáveis, calorosos, mas deixamos a desejar na disciplina. Sem disciplina não há êxito. E nós brasileiros temos aí essa fama de tentar dar um jeitinho, que ainda é da cultura brasileira, está sendo eliminada aos poucos, né? Vou pegar um exemplo mais recente. Eu encontrei um amigo, um rapaz novo, né, que eu perguntei: aí, como que você está? Ele falou: já tomei a vacina. Eu falei: mas você é muito novo. Ele falou: mas eu dei um jeitinho. Eu falei: como assim? Eu tomei a vacina na xepa. Eu falei: como? Xepa é final de feira, né? Como assim? Não, eu fico esperando no final do dia as sobras. Eu falei: não acredito, olha, deu um jeitinho. Olha aí por outro lado, criativo, né? É a cultura do brasileiro, né? Dar um jeitinho. Nessa linha de raciocínio, sabemos que a ausência do bem fica de olho 24 horas em todos nós. Por dia. 24 horas por dia. É importante enfatizar. O ideal é que a pessoa do bem ficasse também 24 horas vigilante, orando e vigiando. Mas com raridade fica. Se todos os cristãos só pensassem na imagem de Jesus uma vez por hora, apenas uma vez por hora, que não custa, são alguns segundos, nós mudaríamos a energia mental do planeta. Se todos do planeta Terra pensassem na imagem de Jesus, ou respeitando as outras religiões, na imagem de Buda e assim vai, de Confúcio, uma vez por hora. Em outras palavras, outras alternativas, pensasse no bem uma vez por hora. Eu estou lembrando de Emmanuel para Chico Xavier. Disciplina, disciplina, disciplina. E olha bem que Chico Xavier, ele veio da disciplina, ele foi um almirante em Capela, foi exilado de Capela. E militar normalmente tem disciplina. E aí, filho, eu quero trazer aqui uma pergunta. Por que o brasileiro geralmente não tem disciplina? São muitas causas. Uma delas, falta a tal da punição. Eu não quero entrar nesse campo político, social, de maneira alguma. Mas tem algo que eu gostaria de destacar. Rio de Janeiro, com as anteninhas da TV Globo lá, influenciou um país como um todo, trazendo moda, maneiras de ser. E a cultura da baderna, que foi uma dançarina italiana, que juntamente com o pai dela se exilaram no Rio de Janeiro no século XIX. Ele estava sendo perseguido por ser um ativista político na Itália. E ela se instala no Rio de Janeiro e de alguma forma ela causou algumas mudanças. E o sobrenome dela é Baderna. E devido a isso, a cultura carioca abraçou a tal da baderna e ela tinha um bocado de pessoas que acompanhavam ela e ficaram famosos por ser baderneiros. A sociedade tentou isolá-la, mas os baderneiros cobravam a presença dela como dançarina e ela tinha muita ousadia, podemos dizer assim. Bom, enfim, a cultura da baderna ficou no Rio de Janeiro. E parece brincadeira, está presente até hoje. E não está fácil alterar isto lá no Rio de Janeiro. E a questão é que o Rio de Janeiro tem um poder de influência não só no Brasil, mas na África da língua portuguesa, bem como em Portugal. Então nós temos que tomar muito cuidado. E nessa linha de raciocínio, atrás disso vem a tal da indisciplina, que é a cultura de não se esforçar para melhorar. Tem muitos religiosos que acham
por exemplo, que bastam cumprir 6 dos mandamentos, devidamente escolhidos, eles se escolherão 6, que é mais de 50%, que a balança penderá para poder dizer: eu sou do bem. E com isso eu vou acessar a porta do céu, aqui cá entre nós, o bom sentido. Está lá no livro, Pão Nosso, a revelação de Jesus é campo extenso onde há lugar para todos os homens, em nos referindo aos serviços diversos. Olha bem o detalhe. Em nos referindo aos serviços diversos. Vem de Madre Teresa de Calcutá essa frase maravilhosa. As mãos que ajudam são mais sagradas do que os lábios que rezam. O foco aí deve ser em serviço. Já um texto de Emmanuel diz, um outro texto dele: não te deixes vencer pela hora vazia. Cérebro sem trabalho é reduto de sombra. Casa desocupada guarda animais daninhos. Tempo que te pertença podes dá-lo em serviço. Qualquer auxílio a outrem é socorro a ti mesmo. Não desprezes o tempo, que o tempo vem de Deus. Tem espíritas que não sabem até hoje a sua missão, a sua razão de ser. Por que está aqui? De forma clara, de acordo com logicamente, seus talentos. Eu, por exemplo, não poderia ser jogador de futebol, cantor, muito menos político. Tem de saber, a gente tem que descobrir o que nós prometemos na erraticidade. Já comentamos aqui em outras palestras. Se você tem dúvida, escreva e deixa na cabeceira aquele papel escrito. A gente sabe que ao dormir, depois das orações, e pede ali escrito, para de alguma forma captar informações nesse sentido. O senhor Langerton, que foi o braço direito do Chico Xavier quando estava encarnado, e deve continuar junto com o Chico nesse momento, né? Ele deu essa dica para amigos meus que frequentavam em Uberaba e foram amigos do senhor Langerton quando ele estava aqui encarnado. Então deixa, e ao dormir nós sabemos que as faculdades ficam ampliadas, nós temos que descobrir, em resumo, a nossa missão, a nossa razão de ser. Vale aqui também recordar a parábola dos talentos. E também será, está lá na parábola dos talentos, também será como um homem que ao sair de viagem chamou seus servos e confiou-lhe os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, a outro 2 e a outro 1. A cada um de acordo com a sua capacidade. Ele respeitou a capacidade. Em seguida partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente e aplicou-os e ganhou mais 5. Dobrou a renda. Também o que tinha 2 talentos, eu usei o termo renda aqui no bom sentido. O que tinha 2 talentos ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido apenas 1 talento, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Resumindo, vamos direto lá a este irmãozinho que dormiu de botina, uma gira aqui do interior do estado de São Paulo, dormiu de botina. Por fim, ele que tinha recebido 1 talento, disse ao senhor: eu sabia que o senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso eu tive medo. Olha, eu estou aqui trazendo, por isso eu tive medo. Saí, escondi o seu talento no chão. Veja bem, olha, vamos analisar. E aí ele vira para esse senhor, eu estou pegando a palavra-chave medo, hein? Está lá na Bíblia. E aí ele vira para esse senhor: veja, aqui está o que lhe pertence. O senhor respondeu: servo mau e negligente, você sabia que eu colho onde não plantei. Você sabe que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei. Então você devia ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros para que quando eu voltasse, o recebesse de volta com juros. Tire o talento dele e entregue-no ao que tem 10. Pois quem tem, mais será dado e terá em grande quantidade. Mas a quem não tem, até o que tem lhe será retirado. E lance fora o servo inútil, outra palavra-chave, nas trevas, subcrosta, onde haverá choro e ranger de dentes. Lógico, essa parábola dá aí muitas reflexões, mas faltou coragem. Nós somos filhos de Deus. Coragem, irmãos. Nessa linha de raciocínio, várias religiões e religiosos, devido à pandemia, pararam, estacionaram.
Sim, no início tem até sentido, até a gente ter um conhecimento pleno dos perigos e depois rapidamente se adaptar, baseado aí em alternativas como o uso da tecnologia, como essa nós estamos usando, uma reunião online. Nessa semana, um amigo meu espírita conseguiu sensibilizar um pastor evangélico para retornar reuniões online. Na primeira reunião, primeiro culto, ele conseguiu trazer 70 fiéis. Uma reunião online, segura, a pandemia não afeta. Eu tenho um amigo que tem aí um pequeno centro e já várias vezes contatei ele, mas está estacionado, não pode, nós temos que ir para cima, nós espíritas. Chico Xavier já havia adiantado para Geraldinho Lemos, um bom tempo atrás, que o movimento espírita iria crescer através da mídia. Olha aí, o Geraldinho Lemos, companheiro do Chico Xavier lá em Uberaba. E mídia, ficaram todo mundo na época, né? Está explicado, olha. O movimento espírita vai crescer muito através dessas reuniões online. Muitos chegam à obra, está lá no livro Pão Nosso. Todavia não passam além da letra, cooperando nas organizações puramente intelectuais. Uns improvisam sistemas teológicos, outros contribuem na estatística, e outros ainda se preocupam com a localização histórica do nosso Senhor Jesus. Contudo, no que condiz com a vida eterna, que o cristianismo nos desdobra ao olhar, é imprescindível retermos em nós o ensinamento do Mestre, com vistas à necessária aplicação. Isso está lá no livro Pão Nosso. Aqui a aplicação subentende prática. Pelo amor de Deus, temos que praticar. Sabedoria é teoria e prática. Se você só estuda, ou a academia só estuda, é 50%, é meia boca. Você tem que praticar, cara. Desculpa com o maior respeito a gíria cara. Tem que praticar. Gíria jovem com o maior respeito. Por isso, a sabedoria só vem com muitas reencarnações, porque a prática depende das circunstâncias. E a circunstância atual grita, pelo menos, auxílios, tanto através de palavras de esperanças, muita gente desanimada devido à pandemia, e bem como auxílios materiais, cestas básicas, muita gente sem emprego. Analisando o teórico que foge da prática, vem as possíveis causas. Será que ele foi impregnado pela preguiça ou outros pecados capitais? Pelo egoísmo? Só se preocupa mais com as suas necessidades? Ou fica esperando o melhor momento? É sempre bom lembrar que uma ideia razoável, colocada em prática, em ação, é muito melhor que uma grande ideia arquivada. Como é sabido, o ótimo gera paralisia. Começa a dar um passo e vai melhorando. Pode estar submetido, esse irmãozinho que está aí só na teoria, submetido às influências espirituais? Sim, é uma possibilidade. Mas é sabido que o domínio só ocorre quando tem aceitação. Nós sabemos, só ocorre o domínio aí dos irmãozinhos aí em cima, eu falo em cima, os obsessores, somente quando você aceita. É imperioso reconhecer que toda tarefa digna se reveste, está no livro Pão Nosso, eu vou repetir, é imperioso reconhecer que toda tarefa digna se reveste de utilidade a seu tempo, de conformidade com os sentimentos do colaborador. Olha que legal. Por Chico Xavier agora, tudo que existe de útil reclamou humildade, disciplina, constância e paciência. Com o maior respeito ao Chico, eu acrescentaria coragem de se posicionar e ser útil no bem. Precisamos ter coragem, ousadia. Aí está no livro Pão Nosso, tá? Eu estou trazendo aqui. Cada aprendiz há de ser uma página viva do livro que Jesus está escrevendo, com material evolutivo da Terra. O discípulo gravará o evangelho na própria existência, ou então se preparará ao recomeço do aprendizado, se preparará ao recomeço, porquanto sem fixar em si mesmo a luz da lição, debalde terá crido. Em outras palavras, fica aí o circo da reencarnação. Para finalizar, o evangelho é o nosso manual do proprietário. É muita ingenuidade querer vencer as lutas da vida sem considerá-lo, na teoria e na prática. Senão não tem sentido. Para vencer essas lutas,
é necessário, vamos lembrar de Paulo, travar o bom combate. Paulo enfatizava o bom combate dentro das diretrizes cristãs. Para isso, volto a enfatizar, é necessário coragem. Nós sabemos que a ausência do bem tem como estratégia a disseminação do medo. Vamos relembrar aí, no julgamento de Nuremberg, na Alemanha, em 1945, Hermann Göring, esse que era o responsável pela propaganda dos alemães nazistas, perante a pergunta, olha a pergunta que mandaram para ele. Como você convenceu o povo alemão a aceitar tudo isso? E ele respondeu, foi fácil. E não tem nada a ver com o nazismo. A única coisa que um governo precisa para tornar o povo escravo é o medo. Se você encontrar algo que os assuste, pode obrigá-los a fazer o que quiser. Olha. Chico Xavier novamente. O espírita não é melhor que ninguém, mas ele tem a obrigação de ser melhor do que é. Para isso, é necessário colocar em prática e vencer com coragem. Com coragem! Fala do Chico Xavier. Toda a pressão normal feita pela espiritualidade ignorante ao bem. E, logicamente, com isto, conseguir a iluminação. E com isso, conseguir a iluminação. Eu vou trazer aqui um poema do poeta Braulio Bessa. Preste bem atenção porque é um poema maravilhoso. Toda coragem precisa de um medo para existir. Uma estranha dependência complicada de sentir. A coragem de levantar vem do medo de cair. Use sempre a coragem para se fortalecer. E quando o medo surgir, não precisa se esconder. Faça que seu próprio medo tenha medo de você. Maravilhoso. Que Deus abençoe a todos. Que Deus ilumine os vossos caminhos com muita coragem.